Caros amigos do Legião da Santa Cruz, estamos aqui novamente, hoje com a terceira aula sobre a história das conjurações maçônicas. Na primeira aula nós tratamos sobre a nossa metodologia, sobre as questões pertinentes ao papel maçônico na história, tentando dar aí a vocês que estão fazendo o curso uma base de fundamento em relação ao que pretendemos trabalhar ao longo desse curso, né? Quais são as problemáticas, quais são as fontes, etc. E já na segunda aula, nós tratamos a respeito das constituições de Anderson, mostramos um pouco das características dessas constituições, que são o fundamento legal, a base legal da existência da maçonaria filosófica, esotérica. Falamos também um pouco sobre a doutrina presente nas constituições de Anderson e também começamos a destrinchar a questão das origens da maçonaria, que nós iremos continuar hoje. Então, para essa aula de hoje, nós preparamos um texto, nós iremos inclusive distribuir via e-mail para os inscritos, e esse texto vai ser a base da nossa aula. Nós vamos lê-lo, nós vamos analisá-lo, interpretá-lo, acrescentar alguma coisa, fazer alguns apontamentos, considerações. E hoje, então, o nosso tema é as origens da maçonaria e a questão templária, ok? Nós vamos começar aí a tratar desse assunto. Então, eu vou começar aqui lendo o texto com vocês. Esse texto tem três laudas, 3 páginas, é um texto pequeno, e nós dividimos o texto em 3 partes. A primeira parte é a introdução, em que nós apresentamos, né, a problemática relativa às origens da maçonaria. A segunda parte fala sobre a corporação dos pedreiros livres na Europa. Fundamental entender esse assunto para a gente poder avançar. E a terceira parte inicia uma discussão sobre a questão templária, ok? Então são esses os aspectos aí que nós iremos tratar no texto de hoje. Então vamos lá. Introdução. A origem da franco-maçonaria, iniciática e esotérica, está envolta em uma forte bruma, de modo que não é nada fácil determinar onde ela exatamente teve início. Falamos de maçonaria iniciática, pois dos meados da Idade Medieval, tínhamos uma franco-maçonaria operativa de pedreiros que se associavam nas corporações para transmitir seus saberes referentes à arte da construção. Essa maçonaria operativa nada tinha de esotérica, sendo apenas uma associação com fins profissionais, que eram os de assegurar que somente homens hábeis e qualificados poderiam exercer os ofícios arquitetônicos. Tais associações transmitiam, através de mestres experientes, o conhecimento profissional aos aprendizes, que faziam juramentos de não revelar o segredo da profissão, a fim de assegurar somente aos quadros de pedreiros autorizados o exercício da profissão em um determinado feudo, cidade, reino, principado, etc. Bom, então esse primeiro parágrafo deixa claro o seguinte: quando a gente fala de maçonaria, nós temos que dividi-la. A maçonaria operativa, que teve origem lá na Idade Média, nós já começamos a falar disso lá na segunda aula, quando falamos do rei Ethelstan, ou Atelstan, um rei inglês, que segundo as constituições de Anderson teria sido responsável por restaurar as artes operativas maçônicas, né, as artes da construção e tudo mais, que segundo as constituições de Anderson seriam as responsáveis pelo resgate de um conhecimento oculto que vem lá do passado, da antiguidade egípcia, babilônica, etc. Então a gente tem que distinguir a maçonaria operativa, ou seja, as associações de pedreiros, de construtores que trabalhavam em diversas frentes, né, como construção de castelos, muralhas, igrejas, etc. E a maçonaria iniciática e esotérica. Tá? A maçonaria iniciática e esotérica, ela vai se desenvolvendo
ao longo dos séculos, mas ela não é exatamente a mesma coisa que a maçonaria operativa dos pedreiros livres lá da Europa medieval. Okay? Então, essa maçonaria operativa, como a gente deixou claro aqui no texto, ela tinha um papel que era de reunir profissionais para que a profissão de pedreiro fosse exercida dentro de certos padrões de segurança, padrões de qualidade, de conhecimento, etc. Tá? É mais ou menos o que hoje você tem no Brasil como o CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Quer dizer, para você ser engenheiro, você tem que ter um registro no CREA. Você não pode construir um prédio, não pode fazer uma obra se você não for registrado. O registro mostra que você está autorizado, você tem o conhecimento, você tem a habilidade, você tem o saber que te dá condições de fazer uma obra desse porte sem comprometer a segurança das pessoas que vão usá-la. Então, a maçonaria medieval é basicamente isso, né? Uma corporação que estabelecia, estipulava padrões de conhecimento, padrões de técnica para que as construções fossem feitas dentro de uma segurança, dentro de uma ciência autorizada, etc. Então, assim, você só poderia se tornar pedreiro, né, se você se tornasse primeiro aprendiz numa dessas corporações. Tá? Então você precisava passar por uma série de iniciações, quer dizer, iniciações não do ponto de vista esotérico, mas no sentido profissional. E depois de você ter passado por todo esse processo de formação, é que você era reconhecido como um pedreiro e podia ser contratado para uma obra dessas de grande porte. Ok? Então havia o juramento, né, de não revelar o segredo, era uma forma também de assegurar a profissão como um privilégio de certos grupos que tinham acesso a esse conhecimento especializado, né? Não era uma profissão aberta a qualquer um, era uma profissão apenas disponível àqueles que mostravam habilidade, um perfil, etc. Tá? Então tinha tudo isso, tinha juramento, tinha todo um processo de aprovação, de iniciações também, mas não iniciações no sentido oculto, esotérico, enfim, era uma questão meramente profissional. Ok? Vamos continuar aqui então no texto. Nos tempos das Cruzadas, 1096 a 1270, houve uma crescente demanda pelos ofícios dos pedreiros medievais, o que fez que a franco-maçonaria ganhasse imensa importância social. Então vejam, as Cruzadas elas vão trazer como consequência o renascimento urbano, o renascimento comercial e também a necessidade de grandes obras, grandes construções de palácios, de fortalezas cristãs no Oriente Médio. Isso vai levar para lá também essas associações de franco-maçons, de pedreiros livres, não é isso? O que vai tornar a maçonaria ainda mais prestigiada. Continuando aqui no texto. Graças às cruzadas houve um duplo impulso dado às construções. Primeiro que os templários, os cavaleiros que se consagravam ir à Terra Santa, lutar para guardar Jerusalém, como possessão cristã e os demais territórios, conquistados pelos franceses aos turcos em 1096, durante a Primeira Cruzada, deram grande incentivo à arte da construção, mandando fazer fortalezas, castelos, igrejas, nas quais se valiam dos mestres pedreiros. Junto a estes mestres, também se encontravam os monges arquitetos, estudiosos da engenharia civil, que eram contratados pela ordem do templo a fim de levar adiante tais obras. Segundo que os recursos advindos do comércio com o Oriente trouxe riqueza e prosperidade para o Ocidente feudal, facultando a retomada da vida urbana, o que provocou uma onda de grandes construções, pontes, castelos maiores, muralhas, etc., que teve o seu auge com as igrejas góticas. Foi justo no auge das atividades da maçonaria operativa dos pedreiros que começou a se dar a infiltração de elementos de esoterismo dentro dela. O quadro que iremos desenhar para mostrar esta intrincada operação, onde uma corporação profissional vai se transformando em uma sociedade hermética ocultista, é bem complexo e desde já deixamos claro que há muitas lacunas nisto tudo.
Então vamos lá. Primeiro ponto aqui a ressaltar. Até o século XI, a idade medieval, né, o período medieval, vivia o chamado auge do feudalismo. Tá? O auge do feudalismo vai se dar aí entre os séculos IX e século XI. Né? No feudalismo você vai ter uma fuga da população para os campos, um êxodo urbano intenso, consequentemente as cidades vão praticamente desaparecer, e as poucas cidades que continuarem a existir, vão existir com uma população muito apequenada, de maneira que a massa da população está no campo, ok? E é importante também ressaltar que nessa era feudal, no auge da era feudal, as construções dos castelos, das muralhas, né, dos palácios, da nobreza e tal, eram basicamente de madeira. As técnicas de construção não eram muito avançadas, muito conhecimento se perdeu por conta das invasões bárbaras, e só foi pouco a pouco que os europeus foram recuperando o conhecimento de construção com pedra. Então, a partir aí do século XI, né, com as cruzadas e com esse contato com o Oriente, isso trouxe uma retomada do comércio, porque os cruzados que iam para o Oriente, eles precisavam de abastecimento, precisavam de armas, precisavam de comida, precisavam de roupa e etc. Outro assim, os cruzados eles iam para o Oriente via navios, e esses navios saíam da onde? Veneza, Gênova, principalmente cidades italianas costeiras. Então essas cidades, elas além de fazerem o transporte dos cruzados, passaram também a fazer um comércio, ou seja, para vender produtos, né, para os cruzados que estavam lá na Terra Santa, e consequentemente quando voltavam de lá, depois de abastecer as tropas, traziam mercadorias do Oriente, que eram vendidas nas feiras, nas praças comerciais. Isso tudo trouxe uma retomada do urbanismo, né, na Europa. As cidades voltaram a crescer, né, houve um movimento de êxodo rural, saída das pessoas do campo para as cidades, onde havia maiores oportunidades de lucro, né, de enriquecimento, e consequentemente muitos conhecimentos também relativos à engenharia civil foram sendo incorporados, né? Então vocês percebam aí o seguinte, que vão ter 3 grupos aí envolvidos nesse processo de grandes construções que avançam, né, na Europa e lá também no Oriente Médio. Então, primeiro, a Ordem do Templo, né? Os templários eles vão ter um papel muito grande na retomada do urbanismo, porque eles vão ser grandes construtores de fortalezas, enfim, muralhas, castelos e igrejas também. Nesse processo, os templários vão, diga-se de passagem, empregar também muitos monges. Lembrem também que nesse período, no século XI, né, você tem ali o auge do monasticismo cisterciense. E os cistercienses também vinham se destacando muito nesse campo arquitetônico, né? Construções de igrejas e de mosteiros, né? O gótico tem muito a ver também com isso aí, com o auge, né, do monasticismo de Cister. E esses monges eram engenheiros, eram especializados em conhecimentos de engenharia. E você tem, junto disso tudo, a corporação dos pedreiros, que era a mão de obra maciça empregada, seja pela ordem do templo, seja pelos templários, né, seja também uma mão de obra dirigida aí pelos monges arquitetos. Então, tem uma fermentação muito grande em torno dessa época, que tem a ver muito com o renascimento urbano, a retomada das grandes construções, e é importante, né, ressaltar que os maçons eles se apresentam como construtores, né? Justamente por quê? Porque a origem da maçonaria é essa maçonaria operativa, que vai aos poucos, como a gente disse, né, se tornando uma maçonaria iniciática, ok? A gente disse aqui no início, né, na introdução, o seguinte, né, a origem da franco-maçonaria iniciática esotérica está envolta em uma forte bruma, ou seja, numa névoa. É bastante difícil você determinar com exatidão, né, onde acaba a maçonaria operativa e onde começa a maçonaria iniciática esotérica. Na verdade,
pouco a pouco, aí, por volta do século XII, século XIII, XIV, a maçonaria operativa vai ganhando contornos iniciáticos e esotéricos, até que no século XVIII, o que nós vamos ter é apenas a maçonaria esotérica. A maçonaria operativa desaparece. Então vamos continuar aqui. A gente disse então que há muitas lacunas nesse processo todo, como acabamos de afirmar. Então, na altura dos conhecimentos historiográficos que temos, o máximo que podemos fazer é um rascunho de todo esse processo. A precisão descritiva nos foge por razões múltiplas. Primeira delas, nos faltam documentos para esclarecer de forma decisiva várias questões. Outra, que como estamos lidando com a constituição de grupos iniciáticos que, no geral, ocultam informações para tornar difícil o rastreamento de suas ações, as lacunas fazem parte do processo de construção natural, de um saber sobre a formação de uma maçonaria esotérica, o que é também uma forma de assegurar uma certa aura de mistério à mesma, que permitirá referir as suas origens a tempos imemoriais, dando assim uma relevância maior à coisa toda, chegando-se ao ponto de dizer que a maçonaria é de origem egípcia, babilônica, etc., o que não passa, de certo modo, de uma estratégia de legitimação. Se a maçonaria é tão antiga assim, então ela deve ter um conhecimento profundíssimo e valioso, ideia que serve a justificar sua existência e papel social. Outro ponto é que as origens da maçonaria esotérica se misturam a uma série de factos ligados aos templários, o que torna ainda mais inextricável o tema. O objetivo, então, desta aula é justamente tentar trazer alguma luz a este problema. Então, nós levantamos aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, faltam documentos históricos. Nós temos alguma coisa nesse sentido, mas não tudo que a gente precisa ainda para resolver várias perguntas que ainda estão no ar. Outro ponto é que a própria maçonaria, como sociedade iniciática, ela se esconde, porque ela precisa ocultar as suas ações. A sociedade iniciática, ela tem por finalidade ocultamento das ações, justamente para que ela possa ter sucesso nessas ações. O segredo, como já diria o René Guénon, é da essência do poder. Então, manter o segredo é essencial para que um projeto de poder seja implementado. Então, isso também complica bastante a análise. E outro ponto é que os templários, eles entram aí nesse processo também de transformação da maçonaria operativa em maçonaria esotérica. Isso complica ainda mais o cenário para a gente poder fazer uma análise a respeito disso. O que não quer dizer que isso seja um fator impossibilitador da análise. Quer dizer, é um fator complexificador. Quanto mais complexo, mais difícil fica, mas não é impossível. Então, como eu disse, o que a gente tem como dizer a respeito desse assunto é algo provisório, é algo precário, mas é algo que vai, de alguma maneira, de algum modo, ao ponto, ao cerne da questão. A questão toda envolve realmente a transformação da maçonaria operativa, pouco a pouco, em uma maçonaria iniciática, uma maçonaria esotérica, onde aí entram elementos de templários que vão se esoterizar, monges também que vão indo em busca desses conhecimentos esotéricos e vão, vamos dizer assim, adotar também esse esoterismo, enfim. O cenário é mais ou menos esse. Então a gente vai aqui para o segundo ponto, segunda parte do texto, que é sobre as corporações de pedreiros livres na Europa. Vamos lá. A história dos construtores medievais, enquanto corporação, começa nos idos do século XII, quando eles são isentos de impostos, passam a ser chamados de franco-maçons, quer dizer, liberados da obrigação de pagar tributos aos poderes instituídos da época. Pouco a pouco, os pedreiros livres se associam a ordens religiosas e ao florescer do gótico. Muitas destas corporações serão fundadas na Palestina, onde se achavam os templários. Então, o nome pedreiros livres remete ao fato que eles eram isentos de impostos. Isso se estabeleceu no século XII. E outro ponto é que muitas dessas associações se estabeleceram lá no Oriente Médio, junto aos templários. Os franco-maçons estiveram diretamente ligados ao renascimento urbano e comercial,
logo estiveram diretamente associados à nova cultura que surgia nos espaços urbanos no fim da Idade Medieval. O gótico, como estilo, se baseava na teologia do pseudo-Dionísio Areopagita, teologia da participação das criaturas na luz divina. Assim, as rosáceas góticas buscavam exaltar a miríade de tons e semitons de cores como símbolos da ordem do universo, onde cada ser ocupa uma posição na escada hierárquica das perfeições que, contemplada, levará até a causa primeira, Deus. Ao mesmo tempo que este estilo gótico se funda, de fundo religioso, nascia, ressurgiam também os motivos greco-romanos, a inspirar as construções dos palácios dos burgueses recém-enriquecidos pelo comércio com o Oriente. É preciso entender que todo estilo artístico arquitetônico tem uma filosofia de base. A renascença do estilo greco-romano trazia em seu bojo um culto à natureza e a prática de perscrutar seus mistérios e segredos. Bom, importante aqui ressaltar o seguinte, né? Ao mesmo tempo que o gótico se desenvolvia ali nos séculos 12, 13, 14, havia também uma retomada tímida, que foi se tornando cada vez mais intensa, dos estilos greco-romanos. E isso estava ligado ao nascimento de uma nova classe social, que era a burguesia, uma classe ligada ao comércio, e que buscava justamente naquele estilo greco-romano uma forma de afirmação da sua maneira de ser. O burguês ele era diferente do nobre, na medida em que ele tinha uma perspectiva de vida fortemente pragmática, né? E fortemente hedonista também, voltada para o culto da terra, o culto do trabalho, o culto da riqueza e etc. Diferente do que era a moral aristocrática, baseada no culto à honra, né? No culto à glória, enfim, que era a base, diga-se, da moral medieval também, e que, por exemplo, tem o seu auge nas cruzadas. Né? O que eram as cruzadas? Uma guerra santa, onde a nobreza tinha a possibilidade de expressar, né, o seu desejo aventureiro, né, a sua busca por honra, de uma forma religiosa, de uma forma que a igreja aprovava. Então, o que acontece é que também, no período medieval, juntamente a essa moral aristocrática, essa moral teocêntrica, você tem também, né, uma visão que olha, a cultura, né, o conhecimento humano, ele serve basicamente para levar a um conhecimento supremo, que é o conhecimento de Deus. Então, todas as ciências elas devem servir à teologia, né? Quer dizer, elas são, na verdade, servas da teologia, né? Aquele velho adágio, né? A filosofia como serva, como escrava da teologia. Só que o que acontece? O burguês do fim do medieval, ele está muito mais interessado em conhecer a natureza por si mesmo do que em conhecer a natureza para depois chegar a Deus. Né? Então a natureza passa a ser um fim, passa a ser um objetivo em si. Conhecer os segredos, as leis da natureza passa a ser muito importante, porque isso vai dar ao burguês a possibilidade de desenvolver técnicas melhores, né, produtos melhores, e consequentemente vai trazer também a possibilidade de lucros maiores. Então essa cultura greco-romana de valorização do corpo, né, valorização dos aspectos terrenos da vida, vai ganhando espaço e consequentemente isso traz um culto à natureza, ao natural. Tá? Então vamos lá. Cabe dizer que a retomada do estudo dos autores gregos na Europa foi em parte resultado do seu contato, através das cruzadas, com o mundo árabe. À medida que os árabes foram avançando nos primeiros séculos da expansão islâmica, sobre áreas antes sob domínio do Império Bizantino, o velho Império Romano do Oriente, capturaram manuscritos de sábios gregos. Outrocínio, o domínio dos árabes sobre o Egito lhes trouxe contato com antigas tradições pagãs, como a do Corpus Hermético, texto iniciático de tom filosófico, onde o personagem central, o deus egípcio Tote, ou Hermes Trismegisto, expõe o que aprendeu por meio do contato com Nous, ou o Absoluto. Então vamos lá. À medida que você vai tendo aí a retomada dessa cultura greco-romana, você também tem a retomada, não é? Dos autores gregos, evidentemente através do contato lá com os árabes no Oriente Médio, e muito do que se absorve em termos de filosofia grega, né, por parte dos ocidentais, dos europeus medievais,
vem junto também com essas ideias neoplatônicas, né, que estão aí presentes, por exemplo, no Corpus Hermético, que era um texto esotérico lá do finalzinho, do início, melhor dizendo, da era cristã, né, o século I ou século III depois de Cristo, ok? E aí você tem a figura, né, no Corpus Hermético do Hermes Trismegisto, que é representado pelo deus Tote. No Egito, o deus Tote é o deus da escrita, correto? E aí o Corpus Hermético, ele absorve uma série de pressupostos, né, do neoplatonismo, a ideia do nous, né, enfim, uma ideia completamente diferente da ideia cristã de Deus. Ok? Então vamos lá. O texto é uma síntese de crenças gnósticas do século I ao III depois de Cristo, que tratam da ordem do cosmos, da mente, do divino e da natureza, bem como de magia e alquimia. Era uma mistura de pitagorismo, neoplatonismo e formas de cristianismo e judaísmo gnósticos. O deus Tote, no Antigo Egito, era o deus da escrita, do verbo, logo deus da sapiência. Hermes é Tote e representa uma filosofia oculta, um conhecimento secreto e profundo distante da grande massa. Parte desses conhecimentos aí presentes no Corpus Hermético foi transcrita para uma obra em árabe chamada de Kitab Sir al-Azhar, ou o Livro da Ciência do Governo. Outra obra de inspiração hermética que circulava no mundo árabe era o Livro dos Segredos, um tratado de alquimia de Zaccaria al-Rassi, que foi traduzido para o latim na Europa como Liber Secretorum. Ao que tudo indica, né, tais ideias herméticas continuaram a circular nos meios esotéricos islâmicos, de onde vieram a influenciar os europeus nos séculos finais do medievo. Então o que a gente vê é o seguinte: esse Corpus Hermético, ele foi assimilado por setores da vida intelectual islâmica ao longo dos séculos da expansão islâmica, à medida que os islâmicos foram tomando contato e conquistando também áreas que antes estavam sob o domínio grego, né, domínio bizantino e tal. Pouco a pouco, isso foi dando aí origem a manuscritos que depois foram sendo traduzidos para o latim, como o Liber Secretorum, como nós citamos aqui. Então, a gente sabe, por exemplo, que dentro do mundo islâmico há grupos esotéricos, né, chamadas taricas e tal. E, evidentemente, parece que nesses grupos, esses conhecimentos aí de magia, de alquimia, eram cultivados. Quer dizer, a alquimia medieval, diga-se de passagem, ela era uma coisa múltipla. Ela tratava não só do aspecto químico, né, as transformações químicas da matéria, mas ela também tinha um fundamento psicológico, filosófico, ou seja, ela tratava também da transformação, da transmutação da alma, né? E, por exemplo, quando você pega essas questões aí ligadas ao neoplatonismo, ao nous, né, ao Corpus Hermético, você percebe que ali existe toda uma metodologia para que a alma, né, ela descubra dentro de si a centelha divina que existe dentro dela e tal. Também um processo de transformação, né? Há uma tendência aí dentro desse Corpus Hermético, dessa doutrina, a um certo panteísmo. Nós vamos depois tratar disso melhor. Então, essas coisas, esses escritos começaram a circular no mundo ocidental, foram sendo traduzidos, e, por exemplo, esse escrito aqui, Kitab Sir al-Azhar, né, o Livro da Ciência do Governo, é muito interessante porque os maçons, como a gente falou, eles se apresentam como construtores, e se apresentam como aqueles que têm um conhecimento não só da construção propriamente dita de obras arquitetônicas, mas da construção da civilização, da construção dos povos, da construção do Estado, né? Então, esse manual do Kitab Sir al-Azhar trazia, entre outras coisas, conhecimentos relativos, né, à construção de um Estado, de uma civilização, de um povo, que eram conhecimentos que vinham misturados, misturavam aí política com ocultismo e etc e tal. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Estes textos literários que adentravam o Ocidente via influência árabe traziam uma mistura de alquimia, astrologia, ciência da engenharia, noções de filosofia da natureza, etc., o que deve ter levado os franco-maçons a trabalhar em contato com as mesmas, na medida em que transmitiam não só saberes ocultistas, mas também técnicas de construção. Então, assim, muitos maçons devem ter buscado nesses textos, inicialmente, referências arquitetônicas, referências de engenharia, de técnica.
meio de construção. Só que, como a coisa estava toda misturada com outros elementos, né, astrologia, alquimia, ocultismo, alguns foram aos poucos também absorvendo esses conhecimentos e foram transformando pouco a pouco aquilo que era uma maçonaria meramente profissional numa maçonaria especulativa, esotérica, iniciática. Isto, bem provavelmente, continuando na leitura, foi criando um gosto pelos estudos cosmológicos dos círculos franco-maçônicos, dentro de uma clave esotérica, onde a natureza era vista como símbolo de poderes secretos. Este é um dos fatores que contribuiu para que a maçonaria profissional fosse transformada em uma sociedade filosófica. Sobre essa questão dos estudos cosmológicos, deixa eu fazer só um parênteses aqui, importante, porque existe aí um professor hoje em dia, né, o tal do Olavo de Carvalho, que estimula os seus alunos a fazerem um curso de cosmologia tradicional com o filho dele, Luiz Gonzaga de Carvalho. E eu já digo logo de cara o seguinte, que esse curso de cosmologia tradicional com Gonzaga, na verdade, não passa de um curso de esoterismo, né? Cosmologia tradicional, cosmologia medieval, ela estava muito ligada a esses manuscritos árabes, esses manuscritos herméticos que iam sendo redescobertos e que traziam uma série de noções aí esotéricas e gnósticas. Então, cuidado. Vamos lá. Outro aspecto fundamental, continuando a nossa leitura, nisso tudo, é que, ao que tudo indica, elementos templários também travaram contato, seja com textos iniciáticos que vinham do mundo árabe, seja com organizações iniciáticas. Bom, por que travaram contato? Primeiro porque estavam no Oriente Médio, né? Então estavam num ambiente onde essas organizações pululavam. E segundo porque os templários também se dedicavam à arte da construção e certamente tiveram contato com esses textos aí e acabaram alguns elementos assimilando essas doutrinas. Mas eu faço aqui uma ressalva no texto, prestem atenção. Isto não quer dizer que a Ordem do Templo tenha nascido como ordem esotérica. Porque assim, a maçonaria, ela trata o assunto da seguinte maneira: olha, desde as origens, os templários eram esotéricos e tal, era uma organização esotérica, e não sei mais o que. Aí também entra aquele mito de origem da maçonaria, né, que vai dizer, olha, não, a nossa organização vem lá do Egito Antigo, foi passando de povo a povo, até chegar hoje em dia. Né? É uma tentativa de legitimar a importância da maçonaria, dizendo que ela é uma organização antiquíssima. Lá nas Constituições de Anderson, inclusive, vai se dizer que a maçonaria remonta a Adão. Né? Seria a organização mais antiga do mundo. É mais antiga, inclusive, que a igreja. Então ela seria mais respeitável. A ideia é mais ou menos essa. Então a coisa não é bem por aí. É verdade que muitos conhecimentos, muitas doutrinas que a maçonaria hoje tem, vieram lá do Egito Antigo, né, da Mesopotâmia, né, dos gnosticismos antigos, isso é fato. Agora, que ela seja uma organização que remonta a essas épocas, aí não é verdadeiro. Ela, enquanto organização, ela se liga ali ao fim do período medieval, onde a maçonaria operativa foi se transformando numa maçonaria iniciática. Ok? Então vamos lá. Então a Ordem do Templo nasceu como ordem católica, né? Não como ordem esotérica. Então não quer dizer que a Ordem do Templo tenha nascido como ordem esotérica, mas que cavaleiros do Templo foram adotando tais práticas. Quer dizer, que cavaleiros? Todos? Também não foram todos, alguns. Né? Um dos sinais que indicam isso, na próxima aula a gente vai falar melhor sobre essa questão, mas só para a gente introduzir o assunto, um dos sinais que indicam isso é que no cemitério templário de Iria Flávia, na Galícia, em Padrón, Galícia, norte da Espanha, região onde fica La Coruña, no caminho para Santiago de Compostela, cabe dizer que Compostela foi onde Nicolas Flamel, no século XIV, teria achado um manuscrito cabalístico de cunho alquímico, que seria a base para encontrar a pedra filosofal. Lembrar aqui que o Nicolas Flamel, aí, para os alquimistas, para os esotéricos, é um nome chave para entender aí o ocultismo. E segundo a tradição, ele teria encontrado esse manuscrito alquímico cabalístico lá no caminho para Santiago de Compostela, que é um caminho, a gente sabe, ele tem uma peregrinação antiquíssima, feita por muitos católicos,
porque Compostela tem uma igreja onde ficam os restos mortais do apóstolo São Tiago, mas a gente sabe também que ali virou um local de peregrinação esotérica, né? Por conta do Nicolas Flamel. Muita gente não sabe, mas é por conta disso aí. Inclusive aquele escritor Paulo Coelho escreveu um livro, inclusive com base numa peregrinação que ele teria feito em direção a Compostela, onde teria tido ali experiências, né, ocultas, iniciáticas, enfim. Então essa temática aí de Compostela no mundo esotérico é muito presente, né? Então, assim, nesse cemitério templário, na Galícia, há várias lápides com símbolos pitagóricos gravados, como por exemplo o Y, ou letra de ouro pitagórica, como bem mostra o autor Rafael Alarcon em sua obra. O Alarcon tem uma obra importante sobre essa penetração de esoterismo entre os templários e traz uma série de fatos, esse é um deles, né? Outro fato notável é que a charola do Castelo Templário de Tomar, em Portugal, é um castelo muito importante, né, dos templários em Portugal, em Tomar, né, uma das sedes templárias no mundo cristão ocidental, que foi mandada a construir por Gualdim Paz, era uma cópia da charola octogonal da Mesquita de Omar em Jerusalém. Há vários analistas que dizem que há uma semelhança muito grande entre a charola original octogonal, da Mesquita de Omar em Jerusalém, né, que é uma das maiores mesquitas mais importantes do Islã, com a do Castelo Templário de Tomar, né? O que pode significar a ideia de um ecumenismo templário. Então, há quem fale disso, né? Tentando unir tradições cristãs e islâmicas em torno de símbolos comuns. Então é muito comum nesse mundo esotérico a ideia de uma unidade de símbolos entre as diferentes religiões, embora elas tenham doutrinas diferentes, e a partir dessa unidade de símbolos é que você chegaria, né, a uma verdade, a uma doutrina, né, que seria uma doutrina oculta, comum a todas as religiões, que estaria por trás dessas tradições específicas de cada culto, de cada doutrina própria, e enfim. Na medida em que os cavaleiros templários se valiam dos franco-maçons para realizar tais obras arquitetônicas, uma possível conexão pode ter se dado entre elementos esoterizados dos construtores e aqueles esoterizados entre os templários, levando à formação de grupos iniciáticos, que seriam o embrião, aí sim, o embrião, né, da maçonaria filosófica e esotérica. Tá? Só para a gente poder fechar aqui a nossa aula de hoje, eu vou introduzir o terceiro ponto, que é a questão templária, que assim, nós vamos ver na próxima aula toda essa polêmica, né, em torno dos templários e o porquê dessa polêmica. Então aqui, no terceiro ponto, eu introduzo o seguinte, né? A questão templária, vamos lá. O ímpeto das cruzadas levou muitos homens nobres a largarem suas terras na Europa para se aventurarem no Oriente, em busca do perdão dos pecados, conforme a promessa do Papa Urbano II. Quando da fundação da Ordem do Templo, o que é a Ordem do Templo? Uma ordem de cavaleiros, de monges cavaleiros, que ficava estacionada lá no Oriente Médio com uma finalidade, guardar as terras conquistadas pelos nobres cristãos na primeira cruzada. Essa ordem, né, dos pobres cavaleiros de Cristo, era uma ordem que tinha uma regra, uma ordem religiosa mesmo, de monges militares. É a primeira vez que na história você vai ter, né, uma ordem religiosa, católica, em que os seus membros terão o direito de pegar em armas. Ou seja, na verdade a Ordem do Templo era um exército cristão estacionado na Terra Santa, que tinha uma finalidade que era justamente proteger as conquistas cristãs. Tá? Então, pouco a pouco, os templários eles foram ganhando um poder muito grande, né? Receberam isenções dos papas, doações de terras por parte de nobres que queriam ajudar nas cruzadas, e etc. Eles foram montando um patrimônio fabuloso. Então é o seguinte, quando da fundação da Ordem do Templo, ela passou a funcionar não só como milícia católica na Palestina, mas como banco,
senhora feudal, casa comercial. Então, além dos templários serem uma ordem religiosa, um exército, eles também funcionavam como banqueiros, como senhores feudais e como comerciantes. Os templários inventam o cheque, o que permitia que nobres entregassem suas terras na Europa para a ordem, em troca de um resgate em dinheiro vivo, que lhes seria pago na Palestina, a fim de que pudessem comprar armas, contratar homens, construir fortes e castelos, etc. Por exemplo, um nobre que queria ir para as cruzadas, lutar contra os muçulmanos, ele podia pegar a sua terra, o seu feudo, entregar os templários em troca de um valor em dinheiro. Mas muitas das vezes acontecia o quê? Quando o sujeito chegava lá na Terra Santa, né, a terra que ele tinha vendido, sei lá, por 80 mil moedas de ouro, passava a valer 40 mil, através de operações de câmbio que se faziam, etc. Isso começou a criar, evidentemente, uma série de desconfianças em relação aos templários. Começaram a ser acusados de cobiçosos, de ávaros, etc. Então vamos lá. Esta operação de crédito que os templários faziam envolvia não a usura, que era proibido na época, então não tinha juros, mas envolvia despesas de comissão, corretagem, hipoteca, amortização, taxas que garantiam um lucro vultoso ao templo na época. Faltou dizer que também que envolvesse esse procedimento de câmbio também, né? Por outro lado, havia muitas doações de fazendas e praças fortes, urbanas, ao templo, feitas por príncipes, barões, duques cristãos interessados em ajudar nas cruzadas. Tais áreas ficavam livres de dízimas, impostos, direitos feudais. Então, além dos templários receberem terras como doação, eles recebiam também isenções sobre essas terras. Mas o templo cobrava pesados tributos a quem caçasse, pescasse, cortasse madeira, fizesse comércio em suas terras. Então, apesar dos templários serem isentos de impostos, eles cobravam pesados impostos sobre os ocupantes dessas áreas e sobre as atividades realizadas pela população dessas áreas. Tá? Por outro lado, a ordem se tornou uma corporação comercial, que fazia exploração de minérios na Palestina, vendia armas, mobiliário, curtumes, lã, etc. Seu serviço bancário incluía, por exemplo, o transporte de valores em dinheiro por via marítima, assim como o depósito e a guarda de tesouros reais. Então os templários eles faziam esse serviço, né? Transportavam ouro, transportavam prata para nobres que queriam se transferir para o Oriente com absoluta segurança, né? Guardavam tesouros de reis e tal, né? E foram ganhando cada vez mais poder e importância, dadas essas operações também comerciais e financeiras que faziam. Seu serviço bancário incluiu o transporte de valores em dinheiro por via marítima, assim como o depósito e a guarda de tesouros reais, como já lemos. Os peregrinos que partiam para a Terra Santa também designavam à ordem seus bens e moeda, a fim de que não fossem pilhados no caminho, valor que resgatavam via cartas de crédito. Então, assim, você está indo para a Terra Santa, você tem lá 20 moedas de ouro, então você deposita num banco templário, recebe uma carta de crédito. Quando você voltar, quando você chegar lá na Palestina, você recebe de volta esse dinheiro que você depositou. Mas muitas vezes, por conta dessas operações de câmbio, dessas taxas que eram cobradas, você recebia menos do que você tinha depositado. Então isso criava ressentimentos muito grandes com relação à ordem. E, enfim, essa riqueza imensa trouxe à ordem várias acusações de cupidez, sobretudo de cupidez. Desculpa. As conversões monetárias feitas pelos templários eram causas de muitas controvérsias, chegando mesmo a acusarem-nos de praticarem uma usura implícita, um juros implícito. Em suma, esta é a raiz de onde partiram as controvérsias e acusações contra os templários, e também a fonte de seus conflitos com reis e nobres, vinculados à empresa das cruzadas. Na aula seguinte, vamos nos aprofundar melhor dizendo, nestes conflitos e tentar responder a questão da pretensa relação maçonaria-templários. Então, com o passar do tempo, além dessas acusações de cupidez, vão surgindo também acusações de que os templários estão envolvidos aí com satanismo, com heresias, né, com ocultismo, etc. A gente vai analisar na próxima aula tudo isso, para ver aí como todos esses acontecimentos contribuíram para
o surgimento da franco-maçonaria. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. Eu vou enviar esse texto aqui via e-mail para os inscritos. E até a próxima. Fiquem com Deus e até mais. Um abraço.